Olá, meus queridos. Hoje vocês vão aprender como estudar letra de lei com a técnica de hiperfoco, já fazendo sinalizações, o passo a passo de como vocês fazem um estudo ativo e já vão construindo o material de revisão. Porque é o que é que eu falo sempre para vocês. Vocês estudam com decoreba, vocês não desenvolvem raciocínio crítico, e quando vocês não desenvolvem isso, assim que pegam questões mais bem elaboradas, que tem o artigo, mas vocês não conseguem raciocinar a análise de caso, aqueles textos muito grandes que a maior parte das bancas tem trazido. Então, essa técnica que eu vou trazer para vocês vai suprir tudo isso, vai diminuir a quantidade de revisões, vai colocar mais facilmente na memória de longo prazo e as anotações vão ficar menores. Vocês sabem ir, mas vocês não sabem voltar. E o papel do IAP é o quê? Montar as coisas e dar para vocês? Não. Ensiná-los a estudar e, a partir desse processo de estudos, adequarem aquilo que é a necessidade de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela, porque eu acho que é muito mais interessante pegar a própria letra de lei para mostrar para vocês. Lembrando que, apesar desse vídeo está relacionado a concursos, fica mais fácil para usar como exemplo, mas para Enem, para livros, seja qual for a área, você pode adequar também. Principalmente quando você tem os livros já, quando você tem os PDFs, mas eu vou conversar sobre isso porque não pode acumular material. E para essa técnica, o ideal é que se imprima o material, tá bom? Eu sei que muitos de vocês não querem, são resistentes, ou, no mínimo, que compre caderno de letra de lei com espaço. E vocês vão entender a importância. Em relação a comportamento, vocês fogem muito de letra de lei. Quando vocês concentram ali o que precisa ser concentrado, cria-se um gatilho de necessidade e, como que eu posso falar? Desejo, vontade de estar pegando, porque ficou muito fácil, e aí acaba diminuindo muito aquele comportamento que vocês têm, de ficar vendo de novo vídeo aula e só ficar em cima de questões, porque hoje em dia não é mais suficiente, tá? Tem que trabalhar a memória de longo prazo, tem que sair da decoreba, que é o automatismo, e ir para a compreensão e conseguir ter um espaçamento melhor e conseguir ficar um pouco mais tempo, principalmente nas primeiras fases de leitura. Então, vou ensinar passo a passo e preciso que você preste atenção. De repente, você vai ver uma vez só esse vídeo e precise ver pelo menos umas 3 vezes, tá bom? Então, não se preocupe, porque agora sim você está aprendendo a estudar e está tudo bem no começo ter dificuldade. Lembrando que, como tudo aqui é colocado de um modo fragmentado e ativo, toda forma de estudar foi também adequado para quem tem transtorno de déficit de atenção ou misto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo leve. Lembrando que também acaba abraçando os analfabetos funcionais, tá bem? Tudo, toda a técnica que eu trago aqui são para todos os perfis, já que a gente trabalha de modo bem dinâmico. Lembrando também que todas as técnicas que eu passo não estão relacionadas à minha individualidade, aquilo que eu conquistei e tenho que passar para vocês. A base é ciência, psicologia cognitiva, tá bom? Dentro da minha formação. Então vamos, depois dessa introdução geral, partir para a prática. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver, vou pegar daqui, ó, que eu acho que é mais fácil. Compartilhar. Deixa eu ver se está vindo aqui. Vamos esperar. Pronto. Apareceu. Vamos só arrumar isso aqui e tirar daqui. Deixa eu ver se eu aproximo um pouco melhor, principalmente para mim, que sou meio ceguinha, né? E acaba facilitando para vocês que também são meio ceguinhas. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar. É que vocês não veem, mas tem um negocinho aqui que me atrapalha pra caramba. Vamos aumentar aqui. Pronto. Olha, a minha letrinha, na minha opinião, é bem bonitinha e dá para entender, tá? Mas então, se você não entender, presta atenção e você cria a sua arquitetura. Todo método de estudos ativo tem uma sequência. Você, antes de começar a aplicar, precisa ter anotado isso para fazer um checklist e não se perder nessa sequência, tá bom?
Então, o ideal aqui, sei lá, se você for digitar, tudo bem, mas tem que imprimir, tá? Para quando estiver ali. Teve uma menina que ela imprimiu, plastificou, ficou muito legal. Então, fica a ideia aqui, aqueles plastiquinhos durinhos, sabe? Então, ficou bem legal, fica aí a minha sugestão. Então, a primeira coisa aqui é não acumular cadernos ou PDFs, certo? Depois, vocês, quando vocês estão nas primeiras fases com a gente não pede o método semáforo, vocês vão lá pesquisar as provas anteriores, vem o vídeo do método semáforo, vão sinalizar o material de vocês primeiro, criar a lista de incidência, enfim, vocês já sabem todo esse passo aqui. Aí depois nós vamos ter a pré-leitura, prazos, sessões e rodapé. Depois nós vamos ter a segunda leitura, atenção focada, reflexiva e gesticulações. Não se preocupe que a gente vai fazer junto, tá bom? Depois, próximo passo, fazer questões, agregar anotações, rodapé, mais lista de erros. Deixa eu ver o barulhinho aqui. Minha cachorra tá aqui, minha gente. E aí vai que ela esteja tomando choque aqui. Mas vamos lá, voltando. Então, as questões, agregar anotações, rodapé, mais lista de erros. Depois, hora de criar as tabelas de prazo, comparativos, mapas mentais ou mapas conceituais em processual. E depois a gente vai fazendo também. O próximo passo é prioridade nos 2 primeiros meses para memorização de longo prazo. Refazer questões, lista de incidência, construir caderno de erros. Depois, evocar através de mnemônicos ou palavras-chave. Depois, começar a focar no que não tem marcações. Depois que passam os 60 dias, vocês vão perceber, fazendo toda essa sequência aqui, vocês vão perceber que vão realmente começar a reter os conteúdos, tá bom? Na prática. Vocês vão ver um milagre acontecendo. Então, vamos lá, passando para um exemplo. Deixa eu tirar de novo esse negocinho aqui. Deixa eu ver se é esse aqui o primeiro. Vamos ver esse. É esse aqui. Tá. Então, o que é a pré-leitura? A pré-leitura, primeiro, então, ali já está o método semáforo, concorda comigo? Você já aprendeu como fazer um método semáforo? E aí, você vai pegar aquilo. Então, você vai fazer a pré-leitura, você vai ler tudo que tem prazos. Coloca grande, tem que sinalizar grande, porque se você não colocar grande, na hora que voltar, vai ter que ficar pegando ali e vai ser oneroso e demorado, tá? Então, você vai fazer a primeira leitura. Nessa primeira leitura, você não só vai encontrar os prazos, como também vai encontrar as exceções. Como assim, Kátia? Assim, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem também, para facilitar. Então, olha, você vai anotando do lado. E aí, as exceções, para você não ficar acumulando um monte de anotação, você pode fazer círculos. Círculos grandes, com cor bem forte, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ó, tá vendo? Ó, o não, o direito exclusivo, transmissível. De repente, você fala assim, mas já está sinalizado, Kátia. Não é o suficiente. Bom, não é o suficiente, porque disso, se você quiser, você pode criar uma tabela com essas anotações, tá? Ou toda vez que você for revisar, fica muito mais alerta para você fazer gesticulações que você vai entender quando que você vai usar para gesticular, tá? Então, feito ali todos esses passos, pré-leitura, pegou os prazos. Agora sim, nós vamos para a segunda leitura reflexiva, mais as sinalizações, que é o quê? Então, aqui. Vamos aumentar de novo aqui para você. Então, você já está lá com tudo sinalizado, talvez já está vendo videoaula junto, e aí volta ali, porque às vezes quando vocês não têm um contexto jurídico, muitos de vocês precisam ou sentem a necessidade de ver videoaula. Para quem está começando, quem já viu muita teoria, não precisa fazer isso, porque você vai criar um gatilho e vai retomar todo o conteúdo, tá bom? Agora sim a leitura reflexiva. E como que funciona, Kátia? Vamos lá. Então, você vai pegar aqui, ó. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela União, ó, aqui já tem alguma coisa que teria que ter circulado, né? União, você faz assim, ó, você tem que gesticular. União indissolúvel, você faz da forma que você achar. Dos estados, você pensa assim em alguma coisa na tua cabeça, você pensa uma coisa grandona no mapa, e aí depois você pensa em algo pequenininho, municípios, depois você pensa em Distrito Federal. Aí imagina, sei lá, o presidente, sei lá, imagina os políticos ali.
constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Porque você tem que tomar cuidado com os fundamentos, porque vocês confundem. Geralmente eles não vêm aqui perguntando sobre fundamentos e confundem vocês aqui, ó, sobre objetivos. Aí eles colocam, constitui objetivos, aí colocam a cidadania. Então, precisam tomar cuidado com isso e colocar essas observações aqui do cantinho. Por exemplo, você coloca aqui, cuidado com fundamentos e objetivos. Seria bom, você pode pensar aqui, criar uma tabelinha comparativa, de pegar isso aqui, sei lá, pensar no mnemônico. Você vai anotando para você ir pensar. Fica com uma folhinha, tem que pensar. Na arquitetura é sempre. Criar uma tabelinha de objetivos, então colocar aqui, depois colocar aqui, numa fichinha ou numa folhinha sulfite, tá bom? Mas o que, que você pode fazer? Faz o sinal aqui, ó. Coloca um Tzinho de tabela, coloca um Tzinho de tabela, porque agora você não vai fazer as tabelas, você vai entender. Mas conforme você vai entendendo, olha, aqui é legal colocar uma tabela, olha, aqui é bacana não só fazer, colocar ali os números, que são os prazos, mas aqui quando eu voltar, então eu coloco um Tzinho aqui. Aí você não precisa ser como eu falo, tá, gente? Mas você tem que deixar essas sinalizações. Você pode colocar um Tzinho aqui e um Tzinho aqui, tá bom? Ó, aqui. Por quê? Lá não tem os números? Sim. Aqui são o que você tem, que você pensa em criar tabelas. Então, ó, você está estudando de modo reflexivo, aí você vai contar aqui quantos tem. 1, 2, 3. Aí você conta aqui, né? 3, 4, 5. Então, você faz assim. Olha, dos fundamentos são 5. Dos fundamentos são 5. Imagina o número 5. Aí você começa de novo. A soberania, aí você lê a cidadania, a dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, pluralismo político. Aí você vai fechar o olho. Aí você tenta lembrar. Aqui está falando sobre a união indissolúvel, aí fala dos estados, dos municípios e o Distrito Federal. Deixa eu ver se é Distrito Federal. Aí, quando você não conseguir, você pode dar uma olhadinha ali. De novo, fala assim, é sempre assim mesmo, tá? União indissolúvel. Enquanto você não conseguir, você tem que olhar. União indissolúvel entre os estados, município, Distrito Federal. Lembrando que isso aqui são fundamentos. E são 5. Aí você tem que repetir os 5 até você conseguir falar. Não conseguiu, repete de novo até conseguir falar. Isso é leitura ativa, tá bom? Tem que fazer desse modo para sair do automatismo, senão não vai funcionar, tá? Aí você tá vendo, né? Aqui já tem o verde, que é de tudo que caiu de questões, né? Quando você fez ali a DECA, o direcionamento de estudos, aquele livro de questões comentadas que vocês montam, né? Então tem as questões, aí você vai estudar, você abre o teu material, tá com o site de questões com alguns comentários, você sabe, né? O direcionamento de estudos que vocês gostam de chamar mapeamento, mas não é mapeamento, é uma DE, tá bom? Então, você já montou isso, já criou a tua lista de incidência, e muitos de vocês gostam de criar a lista de incidência e depois vir sinalizando de verde. Aqui é só o verde. Aí, aqui eu coloquei verdezinho, não precisa, porque se você colocar o verde aqui, você já sabe que é tudo isso aqui embaixo, tá bom? Por exemplo, aqui vocês perceberam que entra mais algumas coisas. E quando você começar a fazer questões, você vai perceber que justamente esse aqui, ou alguns desses, sempre que você olhar questões que saem da letra de lei, que está atrás termos doutrinários, então vem um amarelinho, como já expliquei no vídeo do método semáforo, né? Aí aqui, de repente, você fez questões, se você usou um site que tem um código, aí você pode colocar o código aqui, vocês usam muito o que concurso, coloca aqui que concurso e o código da questão que você fez, e coloca aqui a anotação do termo da doutrina que veio. Tem que colocar para facilitar suas revisões, tá? Ou da aula que você viu, as dicas que o professor te deu, você tem que colocar no rodapé, não é no caderno, tá bom? Então, ó, estão entendendo aqui, tá bem desenhadinho para vocês, né? Aqui o que eu escrevi aqui não é nada, eu só coloquei a sequência de pré-leitura, aprofundamento, questões, só para eu ir colando ali para não se perder, tá bom? Então, vamos supor que você
Tá lendo letra de lei, você passou pela pré-leitura, separou tudo bonitinho, já está aqui com o método semáforo, né? Primeiro você foi para o método semáforo, você fez a pré-leitura para você encontrar prazos, para você encontrar aonde você quer fazer tabelinhas, né? Porque conforme você vai estudando, você vai verificando. E aí, depois que você fez isso, você não vai voltar de novo fazer uma nova leitura? Vou, que é a leitura reflexiva. Então, você pode fazer assim. Então, se você pegou não leia tudo, você tem que dar umas pausas, tá? Você pegou o artigo 1, o artigo 2 e o artigo 3. Aí você fala assim, bom, agora eu vou fazer questões do artigo 1, vai fazendo de 3 em 3 artigos, tá? Minha sugestão. Mas você pode adequar do seu modo, mas assim eu acho que é muito melhor. Aí você abre um site, você faz 5 questões, só 5 questões. Aí dessas questões é que você vai anotando aqui, tá vendo, ó? Se tem algum texto doutrinário, né? E aí fica muito mais fácil do que você deduzir o que é essa parte de baixo, principalmente quando você não tiver formação jurídica. Aí você fez as questões, de repente você errou. Você não vai colocar uma bolinha de vermelho aqui? Ah, mas eu grifei. Eu coloquei bolinha, mas pode ser grifo. Mas se você grifou de verde, quando você for colocar um amarelinho vermelho, não dá para grifar por cima. Você coloca as bolinhas que você já vai entender as sinalizações. Errou por quê? Aí aqui, ó, você anota o motivo. Ah, errei porque eu caí na pegadinha, exceções. Coloca bem pequenininho, não enche de anotação. Você tem que criar só os gatilhos. Aí, se você quiser, você pode colocar o número da questão que você fez ou onde você encontrou a questão, tá? E aí, aqui, vamos supor que você está estudando letra de lei com o PDF que você está usando para estudar. Aí, se você quiser anotar algumas ideias aqui de videoaula, alguma anotação de PDF ou das questões, você pode usar. Esse espaço é para isso mesmo, tá bom? Pronto. Então, a gente fez aqui essas sinalizações, já pegamos, já se aprofundamos. Então, antes a gente fez o método semáforo, vamos recapitular. Depois, a gente fez a pré-leitura, encontrando o que são as tabelas, colocando grande, é o que você vai fazer tabela, encontrando todos os prazos, escrevendo grandão, né? Para depois facilitar a volta. Aqui, ó, todos os prazos, colocando grandão, anotando as exceções. Você percebeu que são praticamente 3 coisas, né? Aí, aqui os prazos, bem grande, ó. Tem que colocar assim, tá? Porque senão você vai ter dificuldade de encontrar para fazer as suas tabelas. Bom, estão entendendo, né? Tá. Aí, então, aqui, ó, pode ver, pré-leitura, então aqui, método semáforo, pré-leitura, se aprofundar, como eu expliquei para vocês, lendo de maneira reflexiva, vai fazer as questões, faz as anotações extra, caso venha jurisprudência, súmula ou algum termo doutrinário, né? Aí o que errar, coloca a bolinha de vermelho, né? E aí depois aqui, ó, você fez isso. Agora, depois que você fez isso, você vai voltar, vai pegar tudo que tem prazo, você vai pegar assim, ó. Pega uma folha sulfite, primeiro pega tudo do que você estudou. Vai lá pegando a letrona grande e joga os prazos ali, vamos supor, direito constitucional, faz uma coluninha assim, joga os prazinhos embaixo. Daí eu fiz a mesma coisa em direito penal. Joga os prazinhos embaixo, até os recursos, tudo, recurso processual, tá? O terceiro, direito administrativo, principalmente a 8.112, encheu de prazinho. Você entendeu que conforme vocês vão para a letra de lei, vocês vão seguindo essa ideia? Posso fazer isso também no meu PDF? Pode, só que a ideia é concentrar aqui, na letra de lei, para você conseguir ter rapidez. Você vai entender por quê, tá bom? Então, vocês perceberam que em todas as leis a regra é a mesma, certo? Se você não é da área de concursos, você vai fazer isso nos seus livros, você pode fazer isso nas suas apostilas, tá bom? O mesmo esqueminha também. Pronto. Então, você anotou ali, aí você pegou ali, fazer tabelas, pega uma outra folha, fazer tabelas de direito constitucional. Vou fazer o comparativo do artigo 1 com o artigo 3º, aí você coloca embaixo sobre os fundamentos, sobre os objetivos, só vai anotando que depois você vai montar, tá? Vou fazer algumas anotações de exceções. O que você pode fazer para não escrever muito? Você pode colocar o artigo, o inciso ali e colocar a exceção bem grande, tá bom? Tem alguns de vocês que gostam de colocar o artigo bem resumidinho, só com algumas palavras-chave, e a exceção bem grandão, tá bom? Você vai entender por quê. Calma. Então, você fez isso, montou, vamos voltar aqui. Montou todo esse esquema, né? Pelo menos desenhou ali para depois você se dedicar para essas tabelas, né? Ó que bonitinho que vai ficando, certo? E aí vai estudando nessa sequência. Aí deixa eu ver se eu não esqueci nada. Das questões, agregou anotações, as listas,
Ótimo. Aí, quando você passou por essas fases, você vai pegar pelo menos um dia ou 2 dias e vai começar a criar as suas tabelas. Então, o ideal é criar as tabelinhas como eu expliquei. Você pode criar tabelinhas da organização dos estados, colocar ali Senado, Câmara, entendeu? Olhar ali, tentar colocar aqueles que geralmente já caem mais em questões. Faz a tabelinha e aqui é importante que você escreva, tá bom? Raciocina, você é inteligente, certo? Vai fazer de. Ah, eu posso pegar pronto? Não, não pode o estudo ativo, você não pode pegar mapa mental pronto, você não pode pegar nada pronto, porque a gente tem que criar sinapses, tem que arborizar. Se você não fizer isso, isso não é estudo ativo, tá bom? Ah, mas vai dar um trabalho enorme. Filho, filha, é muito melhor você construir o seu material, demorar um pouquinho, porque depois você vai ganhar muito tempo perto do teu concorrente, uma rapidez para revisar e memorizar, bom? Então, aqui você parou seus estudos, você vai tirar 1 ou 2 dias para criar esses mapas, certo? Então, vamos supor. Então, já falei, tabela comparativa, aí você vai pensando, você foi colocando Tzinho ali em todas as leis, você colocou os prazos grandões, você sinalizou as exceções, e aí você anotou numa folha, e depois você vai construindo. Toda vez que for processual, mesmo que seja o PAD, processo penal, processo civil, se você está estudando direito do trabalho, isso aqui não serve para quem faz Enem, tá bom? Isso aqui serve para quem é de concurso. Mesmo que você. Então, você pegou ali, criar mapa mental dos processuais, tá bom? De tudo. Tudo que tiver processo, procedimento, vai para essa tabela. Você escreve primeiro aqui, tá? Pronto. Aí, claro que você não vai conseguir só um dia para montar processual. Da tabelinha de prazo, as tabelinhas comparativas, eu acredito que em 1 ou 2 dias você faz. Dos processuais, como vai ser um estilo de mapa mental, talvez você tenha que fazer no dia seguinte, tá? E como que funciona? É assim, ó. Você vai fazer, você vai ver quantas partes são dos procedimentos. Então, você pode fazer círculo, círculo, círculo. Então, você coloca ali. Primeiro, você faz um círculo ou um quadrado. Segundo, vê quantas fases tem, até os recursos, tá bom? As testemunhas, tudo. Ah, primeiro você vai anotar, vai riscar tudo isso. Tá, tem isso aqui, 1, 2, 3. Você tem que ir visualizando, como se você estivesse dentro de um tribunal, tá bom? Pronto. Aí você vai pegar, fazer a sua anotação ali, tem que fazer esses mapinhas. Não fique com preguiça, certo? Fiz aqui as primeiras fases, citação, intimação, citação para processo civil, daí quando você for no processo penal vai ser intimação. Bom, enfim, você sabe o que fazer. Coloca ali a sequência, colocou ali naquela casinha. Depois, qual que é a próxima sequência? É isso aqui. Depois, qual que é a próxima sequência? É isso aqui, né? Tem a parte das oitivas, chamar as testemunhas, depois tem a parte ali realmente do julgamento, aí você vai fazer a parte da sentença, e aí os recursos, tá? Vai fazer de todos os procedimentos. Tira um dia só para isso, tá certo? Pronto. Fez isso, olha que bonitinho. Então, já está tudo pronto aqui para você revisar, concorda? Tá. Aí, qual que é a prioridade em 2 meses para você memorizar, certo? Então, em 60 dias, você vai revisar mais o método semáforo, revisando o método semáforo, as tabelas comparativas que você criou, os prazos que você criou, e se tiver processual, o processual. Porque você vê que você não vai ficar só no método semáforo, eu estou abrindo mais a ramificação aqui, tá percebendo? Para facilitar a tua vida. Você vai fazer isso em 60 dias. Por que em 60 dias, Kátia? Porque o ideal é que você faça 2 vezes e 2 vezes, que são 4, com todo esse procedimento, tá? Lembra que eu falei para vocês na fase de fazer questões, né? Então, vamos lá de novo. Pré-leitura, segunda leitura, depois vem as questões, né? Nas questões, tudo que você errar, aí você vai criar uma lista de erros separadinho, certo? E aí, essa lista de erros, dentro desses 60 dias, você também vai começar a pegá-la, se aprofundar mais e desenvolver o caderno de erros. O caderno de erros, sim, é o único que você vai ter de caderno para você se aprofundar, ou fichinhas, da forma que você achar legal. Ah, mas eu estou vendo videoaula. Ah, mas eu estou vendo PDF.
vai imprimir o material do curso. O caderno vai ser o próprio PDF. Então, você tem aqui a letra de lei, aí tem o material que você vai estudar nas próximas fases, né? Porque tem a fase 1, porque aqui você vai estudar muita letra de lei, né? E aí, de repente, você está fazendo isso, e aí você já está vendo junto as matérias básicas. Isso tudo é organizado com a gente. O que eu estou dando aqui, facilitando para você, é conforme você for pegando letra de lei, para você saber as fases. E como você vai adequar, não tem problema. Eu quero que você pense, até porque a gente dá essa autonomia para vocês. A gente ensina, analisa dentro do que você tem, os seus fracos e os seus fortes, a gente faz essa análise, e que é o que vocês já sabem quando você chega na nossa mão, tá bom? Aí você fez as questões, fez uma lista de erros e depois você pode separar assim. Bom, a lista de erros a cada 30 dias eu vou pegá-la e aí eu vou deixar o meu caderninho de erros e assim você vai alimentando. Porque dentro disso, depois que você entregar a fase 1, concorda que daí você vai. Aí a gente sempre fala assim: olha, você já fez o cálculo estratégico e tal. Daí na fase 2 você vai perceber que a gente vai ensinar você a estudar a teoria, que é o que você vai precisar, de repente você precisa pegar português, matemática, raciocínio lógico. Lembrando que tem um vídeo ensinando de modo ativo como estudar matemática e raciocínio lógico. Se você não viu, pede para alguém da nossa equipe. Aí você tá lá, né? Aquela forma que você está acostumado, e você estuda teoria, depois você faz questão. Lembra, você tem o seu caderninho de erros, e aí você vai alimentando o caderninho, não, a lista de erros, e você vai sempre alimentando. Mesmo quando você está fazendo teoria e questões, tem que ir alimentando ali, tá? Por quê? Ah, mas eu já posso ir corrigindo o erro? Não pode, porque a gente vai dar um espaçamento para aí sim você pegar o que errou. Quando você for se aprofundar, considera também revisão, tá? Não pode fazer do mesmo jeito. Alguns de vocês falam assim: olha, eu vou estudar na semana, e aí, na segunda fase, tudo que eu fazer de leitura e questões e a minha tabela de erros, eu posso pegar no sábado, sempre, pegar as questões que eu fiz na semana para revisar, pegar a minha lista de erros para criar o meu caderno e novamente ficar revisando prazos, procedimento, papapá, papapá. Sim, pode, porque daí você vai usando para revisar bem também. Lembrando que tem a lista de incidência, certo? A gente fala ali que hora que você pega a lista de incidência, e aí você sempre vê esse vídeo aqui e você monta a estrutura que você achar melhor. Aqui eu estou ensinando como estudar letras de lei, bom? Pronto. Aí você pegou, montou tudo isso daqui, criou bonitinho essas anotações, grandona. Daí, o que você precisa aprender? A evocar conteúdo, certo? Então, o que você pode fazer se você quiser, que já fizeram. Teve um pessoal aqui que colocava uns post-it. E nesses post-it, eles só anotavam palavras-chave ou mnemônico. Se você não conseguir, tá tudo bem, tá bom? E aí, quando ele estava folheando lá para usar essas regras aqui, antes de voltar para cá, eles pegavam esse mnemônico, antes de ler tudo isso, olhavam a palavra-chave e tentavam explicar mentalmente. Entende? Pode colocar lá para frente, que daí você já está dominando. Explicar mentalmente. Isso ajuda bastante a reter mais ainda o conteúdo, tá bom? Mas está tudo bem se você não conseguir achar que tá, não vou agregar, mas isso é extremamente eficiente, tá bom? Tá bom, Kátia. Então, ali você vai avançando, a gente vai falando para você como que você vai voltando na primeira fase, revisando. Aí, 60 dias, você sedimentou tudo isso aqui, tantas anotações que estão aqui, todas as tabelas que a gente ensinou, a lista de erros e refazendo todas as questões. Pronto. Passou-se 60 dias, não tem os buracos? Quem são os buracos? Tá vendo que aqui está sinalizado, mas aqui você percebeu que, sei lá, vou chutar. Ah, aqui, na hora que eu fiz a minha DE, aqui não tinha nenhuma questão. Na verdade, aqui, quando eu fui lá pesquisar minhas provas anteriores, não tinha esse artigo quarto. Eu só estou dando como exemplo, mas eu sei que sempre tem, tá? O artigo 4. Aqui não é um buraco, aqui eu considero um buraco, tá? Ó, quando eu falo buraco, é isso aqui que eu estou falando, tá bom? Daí, depois desses 60 dias, você vai focar no mesmo esqueminha ali, naquela revisão reflexiva,
em memorizar tudo que tem um buraco, que não foi sinalizado. Você não focou naquilo que tinha sinalizar as prioridades, porque não dá para memorizar tudo de uma vez, porque senão vai dar um overlearn e você começa a ter brancos, tá? Você começa a perder conteúdo. Por isso que tem que montar assim, porque eu estou respeitando como se arboriza a memória, tá? E vocês, às vezes, ai, nossa, isso é muito ousado. Não tem nada de ousadia. Presta atenção. Passou 60 dias, no terceiro mês, você vai focar aqui para mim, certo? E aqui, ó, de novo, 60 dias. Após os 60 dias, você vai pegar, vou até anotar aqui. Deixa eu pegar aqui, aonde tem aqui. Daí fica pelo menos anotadinho para você quando você for ver esse vídeo. Então, deixa eu colocar aqui. Passou-se 60 dias que você ficou ali no que está sinalizado, ó. Passou-se 60 dias, você vai notar 60 dias, vai notar que o conteúdo, não vou falar a primeira fase, o conteúdo das leituras, né? Você vai perceber que já está na memória, a maioria já está na memória, tá? Memória. Aí, após os 60 dias, vai focar nos buracos, que eu já expliquei. Focar nos buracos, mas calma aí que eu não sou besta, tá bom? Nos buracos, e aí, obviamente, você não está estudando teoria, você não estava estudando ali teoria, não foi fazendo as suas anotações dos PDFs? Sim. E se você fez português, você não foi fazendo ali suas anotações, fazendo questões? Sim. Então, além de você vai ter que dividir. Olha, eu vou colocar só o final de semana para ir para os buracos. Ou então vou pegar, eu estudo 6 dias, ou estudo 5 dias na semana, né, após esses 60 dias, eu vou ter que encontrar um espaço para isso aqui, certo? Então, ó, aí você vai focar nos buracos. Aqui entra a lista de incidência, que aí você criou da fase 1, certo? Pegou a lista de incidência, vai fazer de 5 a 10 questões, por isso que a lista de incidência ela fica bem detalhada. Tem um vídeo em que eu falo isso, tá? Pegou a lista de incidência. Ó, gente, por isso que eu falo para vocês, vocês iniciam com a gente, tem que ver os vídeos e anotar. Eu sempre falo assim, coloca um caderninho, coloca, sei lá, aprendizagem, estudativo, IAP, e vai anotando tudo que vocês estão aprendendo aqui, porque senão vai ficar perdido. Cada vídeo que você viu, você tem que fazer um resumo, tá? Então, coloca ali tudo que vocês vão aprendendo, porque quando não tiver comigo, fica mais fácil, bom? Mesmo que sejam os vídeos. Se você não criar uma sequência, vai ficar bagunçado. Ó, gente desorganizada tem dificuldade de concentração e memorização, tá? Isso é um fato científico, bom? Então, vamos voltar aqui. Passou 60 dias, após isso, vai focar, né, nos buracos, mesmo esquema, leitura reflexiva, pronto. Se você falar assim, aqui eu posso criar tabelas, tudo que der para fazer tabelas, você faz, tá bom? Tudo que. E até porque, não vou falar, não falei que quando você faz a pré-leitura, não vai ter coisas que estão no buraco e que você colocou um Tzinho ali. Olha aqui, ó, você colocou um Tzinho, tá fora do buraco, não é verdade? É verdade mesmo. Então, ali, lá atrás, você já pegou coisa ali dos buracos, pelo menos para criar as tabelas. Aqui, agora, é memorizar bem os buracos, né? Pegar a lista de incidência, fazer de 5 a 10 questões, alimentar novamente a listinha de erros, né? Aqui, ó, revisar a DE, que é quem? Aquele caderno que você criou, que é o caderno, que é como se fosse o seu livrinho de questões comentadas, né? Então, temos que revisar aqui agora, né? Vai pensando. Provavelmente, você teve que inserir mais matéria, né? Se terminou ali na fase 2, de estudar, sei lá, 3 ou 4 matérias, porque não dá para enfiar tudo, né? Principalmente quem for TDAH, a gente vai fragmentando, certo? E aí você, sei lá, inseriu mais 2 matérias que você tem que se aprofundar, enfim. Então, você vai colocar ali, digamos que você fala assim, olha, eu coloquei mais 2 matérias, então eu vou colocar segunda, quarta e sexta para isso,
terça e quinta, sei lá, vou pegar a lista de incidência e os buracos. Aí você fala assim, fim de semana vou me dedicar ao caderno de erros, vou me dedicar sempre em refazer as questões. Aí você vai pensando, nunca deixe de lado tudo que você construiu, tá bom? E aí você pode falar assim, ó, inserir revisão do PDF da fase 2, que você viu o quê? Teoria e questões, não é? Então, se você ficou lá na segunda fase, estudando 3 ou 4 matérias, e aí você fez suas anotações, rabiscou, lembra? Você transformou de caderno, tem suas anotações ali, então você também tem que revisar e refazer todas essas questões, entendeu? Aí aqui, ó, você tem que pensar no esqueminha de como você vai agregar todas essas fasezinhas aqui, deixa anotado, certo? Então, olha, se viu? Aí depois, quando você pegar aqui os buracos, não se preocupa que quando você pega a lista de incidência, ela não está ali dentro do método semáforo. Então, aqui é diferente. Você vai estudar o método semáforo através da lista de incidência, treinando em cima de questões, porque não adianta só memorizar isso. A gente tem que treinar para melhorar ainda mais o seu raciocínio crítico. Deu para entender? Então, não se preocupa, mas e as outras leis que eu não estudei? Agora não é ela, agora você vai focar, tentar revisar umas 2 vezes os buracos, revisar suas anotações que você fez ali de teoria e questões, pegar a lista de erros, pegar a DE, né? E daí depois você colocou na terceira fase mais matéria para você estudar, né? Só que isso daqui a gente vai usando para revisar. Então, conforme você avança as fases, eu estou ensinando vocês como vão voltar de modo bem direcionado, certo? Então, aqui, quando você finalizar todas as matérias conforme você vai avançando, então, ó, digamos que aqui você já passou, né? Aqui, vamos colocar aqui, fase 2. Vamos colocar aqui para ficar fácil para vocês. Ali é fase 1, né? Aqui é a fase 2, certo? Pronto. Daí aqui, terminou tudo, que praticamente você já terminou tudo. Quando você tiver, na onde? Na fase 3. Na fase 3, você vai fazer uma super revisão de tudo, refazer questões, ler os seus comentários no PDF, revisar a DE, tudo no geral você vai fazer. Refazer tudo, as coisinhas que você montou. Depois disso, depois que vocês erram muito disso, é que começam a fazer simulados. Simulados, e cada simulado tem de preencher a avaliação dos simulados. Preencher, por quê? Porque preencher a avaliação dos simulados. Ó, você que está vendo isso aqui, não adianta pedir tudo para a Larissa, não. Só estou explicando aqui como estudar letra de lei. Não adianta vir pedir, não adianta querer passar. Isso. Não, você está na fase 1. Não adianta pedir mais nada para gente. Não vamos passar. Você está na fase 1, tá? E aí você vai focar nisso que você está construindo. Você pode morrer de pedir, a gente não vai dar tudo isso para você, não, tá? Aí você construiu isso daqui. Gente, não peça material de outro pronto. É inadmissível a pessoa não querer construir e querer que a gente dê. Isso não vai acontecer. Pode ficar com raiva, pode achar que aqui, desde o início, no meu canal, vocês sabem que é um método de estudo dinâmico. Ninguém vem inocentinho aqui, não. Ninguém vem com papinho falar que não se adequou ao método. Não existe não se adequar ao método. O método não é meu. Esse método foi montado com base no mundo todo. Isso é coisa de gente acomodada. Isso é coisa de quem está aqui, fica pedindo opinião para gente que nem sabe sobre aprendizagem. Isso é coisa de quem não entendeu nada. Está perdido aqui e veio aqui achando que é ter moleza. Não tem moleza aqui. Tem gente que vem de outros cursos, também não tem moleza. Pode falar que não veio com segundas intenções, mas a gente sabe, porque a gente pesquisa tudo. E aí essa pessoa está mentindo na nossa cara, mas a gente já sabe até de onde veio. Bom, então fiquem espertos com isso. Eu sempre falo para vocês, quando vem de outro curso, não tem problema falar, não quer falar o nome do curso? Beleza, mas tem que ser honesto falando. Eu vim aqui para aprender sobre todos os sistemas, para a gente entender como a gente pode adequar nos outros estudos, porque daí eu ajudo gente que trabalha com mentoria,
Tem gente que são professores aqui, gente que é do Japão, gente que é de todas as áreas do mundo. Eu gosto de gente honesta e ética, bom? Aí, quando chegar nessas aqui, depois que a gente vai falar, porque aqui eu resumi. Isso aqui é só um resumo da fase 2, tá? A fase 3, aqui eu só estou resumindo, tá bom? Tem um monte de mais coisas aqui. E a parte dos simulados também. Não adianta pedir coisa de simulado, não adianta pedir as folhas, não adianta. Conforme vocês entregam dentro do prazo, a gente vai indo e vai mandando mais coisas para vocês, tá? Porque tem muito mais coisa aqui. Então, não se turbe vossos corações. Pronto. Deu para entender na prática? Eu tenho certeza que depois disso, você não vai se perder nas suas revisões, tá? Tem gente que já é aprovado em outros concursos, tem gente que compra aqui porque já tem um grupo para ficar mandando para o grupo. Não tem problema, desde que ensine certinho o nosso método, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, nossa, nada a ver. Nada a ver, vai pegar um livro que é em nome de psicologia cognitiva ali, para de preguiça e vai estudar sobre isso. Então, para depois poder falar que as coisas não têm nada a ver, tá bom? Isso que eu tô falando serve para todos vocês. Isso aqui serve para quem se encaixa ali, já está ouvindo o que eu acho, porque eu tenho certeza que tem umas pessoas aqui que estão pegando a carapuça aqui. Então, prefiro que venha honestamente, me chama e conversa comigo, tá bom? E aí eu acabo dando até mais coisas para aprender um pouco mais de coisa, para adequar aos mentorados. Tem gente de estratégia, tem gente do GRAM. Ô, gente, tem gente que já passou em concurso público e quer virar mentor, tem gente que está aqui e arranjou um grupo e fica mandando as coisas, os vídeos. Tem todo tipo de gente aqui, tá bom? E vocês realmente que querem aprender, que querem ser aprovados, e se você está aqui, você veio porque você quer aprender a estudar, você quer aprender a revisar, você quer memorizar para aumentar suas chances de aprovação. É uma prescrição médica praticamente, que você tem que fazer o tratamento direitinho, montar desde o início essa arquitetura, porque pensa comigo, faltam 40 dias para sua prova, certo? Você montou todas as gavetas, você montou o seu material, você tem tudo isso facinho. 40 dias vão dar 4, 6 semanas. Quando você vai montando assim, você fala assim, semana 1, vou voltar a revisar tudo que está anotado ali no meu caderno de letras de lei. Às vezes vocês nem vão para o PDF, de tanta anotaçãozinha que já tem no caderno de letras de lei. Vocês nem sentem a necessidade. Geralmente vocês voltam nos PDFs, nas anotações, porque não é para revisar videoaula, pelo amor de Deus. Só quem tiver cacholinha de jirico, bom? Não é para ir para videoaula, são os PDFs que você anotou. Aí, de repente, na própria lista de erros, cai a ficha de vocês, e quando for se aprofundar, aí sim tem a lista de erros, abre o material que é mais aprofundado para fazer o caderno de erros. Ó, a esperteza aqui. Então, você coloca ali, semana 1, vou revisar todas as minhas anotações no caderno de letras de lei. Semana 2, vou refazer todas as questões que eu já fiz. Semana 3, vou pegar melhor o meu caderno de erros. Semana 4, vou refazer todos os simulados que eu já fiz. Semana 5, vou de novo ler a minha letra de lei. Quando eu tô falando isso, gente, eu tô colocando também português, todas as outras matérias, tá bom? E aí, a última semana, você vai fazer uma recapitulação daquilo que você acha interessante. Não fica muito mais fácil se você passar todo. Mas e eu vou ficar pouquinho tempo com vocês? Não vai dar tempo de chegar em todas as fases. Gente, tem gente que é da turma premium, que pega desde o começo até as últimas fases, que querem que a gente acompanhe tudo. Tem gente que pega a mentoria 1, que nem recebe praticamente esse material. Tem gente que pega a mentoria 2, a mentoria que vocês ficam menos tempo, porque pagaram relacionado a isso. Só que algumas mentorias é mais para eu analisar, ajudar vocês a ver esses vídeos, abrir o olho de vocês, ajudá-los como faz o cálculo estratégico, ajudá-los como vai montando toda a arquitetura, pegar os vídeos, se for inteligente, esperto, vai conseguir montar as coisas, e tirando as dúvidas, montar todo o restante até o fim. É isso. Por isso que tem vários tipos de mentoria. Tá bom? Às vezes eu pego gente que vai ficar menos e fala assim: mas não vai dar tempo, posso ir lá? Não pode. Você pegou a mentoria ciente de que ia ficar menos tempo. Já gravo os vídeos, porque eu já fico preocupado com vocês, porque às vezes a pessoa não consegue investir mais alto porque ela não tem dinheiro. Só que eu fico comovida. Eu não quero que saia sem saber o restante, porque depois adequam, porque geralmente dá tempo de montar a fase 2. E quando não dá, vocês têm os vídeos para montarem, entende? Porque alguns de vocês, quando vão fazer o cálculo estratégico e não cabe na rotina de vocês, vocês vão levar um ano vendo a matéria.
Então, eu prefiro fragmentar assim, porque você vai aprendendo bem quando tá montando e aumentando as suas chances de aprovação. Principalmente quem está com nota mediana, principalmente de quem... Ó, isso aqui para analfabeto funcional é ótimo, TDAH é ótimo, vou interromper aqui já. TDAH é ótimo, todo mundo que tem dificuldade de memorização é ótimo. Essa estrutura aqui, gente, aprende. Vai para a memória de longo prazo, tá? Se fizer certinho, não tiver déficits nutricionais, não estiver sofrendo de insônia, não, claro, tem toda a parte orgânica também, mas geralmente eu pergunto para vocês, certo? Eu sempre pergunto. E quando não faz, eu sempre falo para vocês, vamos fazer um exame de sangue, então, porque não adianta eu só ver a parte externa, que é quando vocês veem que a gente chama de clinicar, que é a fala, né? Então, eu vou ali vendo o que vocês precisam, elaboro as fases de vocês, mando todos os vídeos para ficar guardadinho e daí vocês vão desenrolando, tirando a turma premium, que fica mais tempo comigo, tá? Tirando as pessoas que investem tanto em terapia quanto a mentoria, tá? Vocês não se preocupem que vocês vão até o final e a gente vai montando. O pessoal que não consegue ir até o final, não se preocupe também, porque vai ter os vídeos. E aí, conforme for tirando as dúvidas, nas sessões, né, que a gente vai tendo, a gente vai respondendo. Tem gente que é só uma sessão, ou 2 sessões, então eu só vou identificar onde está a falha, porque trouxe o material para mim, tá? Vamos explicar o que está de errado, vai receber todos os vídeos, vai ver, vai anotar todas as dúvidas, e aí na outra sessão, tira todas essas dúvidas e tá com os vídeos, e aí vai. Bom, então é assim que funciona aqui. Então, cada um opta pelos tipos de trabalho que precisa, certo? Entrou aqui, tem um grupo de atividades lá também no Telegram, certo? A minha cachorra aqui. No Telegram, certo? Então, além do que eu estou dando, se você for esperto, você vai lá no Telegram, vê todas as ferramentas que tem, pega tudo isso, separa numa pastinha, cria um grupo e coloca ali tudo bonitinho, anota certinho tudo que você aprendeu, até porque eu dou os vídeos e eu falo que é para anotar. Eu peço para ver a anotação. E alguns eu faço até chamada oral quando eu vejo que não está fazendo as coisas, porque eu não sou boba. Eu estou aqui para ajudar vocês a mudar comportamento, bom? Porque todos vêm com vício de comportamento. Procrastinação, comodismo, né? Quer estudar tudo de qualquer jeito, pega um monte de material. E outra coisa, se você realmente quer aprender, você não pode ficar em outros canais, porque olha o que vocês fazem. Quando vocês percebem, nossa, que difícil, vocês entraram aqui já no murão, né? No muro. Mexe com a insegurança. Sabe o que vocês fazem? Não todos, tá, gente? Estou falando de alguns comportamentos para vocês ficarem atentos. Vocês pegam e começam a evadir. Vai desabafar com fulano, com Beltrano, e aí vai lá ver novos métodos de novo, compra cronograma, não quer saber. Mas esse comportamento é imaturo. Chegou a dificuldade, tá com dificuldade, fala sobre a dificuldade, a gente ajuda a entender, a gente ajuda a fazer adaptações dentro das tarefas. A adaptação não é porque a gente vai dar coisa ali pronta do outro, não peça coisa de outras pessoas, não aceito esse tipo de comportamento. Tem que ter uma ação de adulto, tá bom? Também não tem essa, não adaptei ao método, o método não é meu, certo? Então, obviamente que sinto muito para quem não merece ouvir isso, é só um ou outro. Vocês são maravilhosos, não tenho que reclamar, a maioria que chega aqui já chega ciente de todo esse trabalho, porque quando abrir o edital, você vai estar com tudo prontinho, vai estar dando graças a Deus. Vai dar um valor tão grande para o teu material que nunca mais vai acumular. Sabe por quê? Lembra quando a gente ia para a escola e tudo que a gente podia fazer, tudo de qualquer jeito, a gente não dava valor? Esse material aqui, gente, eu falo sem exceção. Vocês vão dar um valor tão grande, mas tão grande, que de repente vocês viajem para fazer prova, vocês vão pegar assim o bebê que vocês fizeram com amor, porque você suou. E outra coisa, você vai estar dominando, porque você criou a arquitetura, você adaptou a você, você construiu tudo isso, você vai sentir orgulho de você. E isso aí você vai usar para todos os outros concursos, isso aí você vai usar para todos os outros vestibulares, seja a faculdade, seja a ordem, aonde você estiver sentindo necessidade e me procurou, tá bom? Beijo, abraço forte de urso. Aproveite bastante esse vídeo aqui, tá bom? Gravei com carinho.